Boa noite, pessoal. Estamos aqui para mais uma live e hoje a nossa live será com o professor mestre Braulio Patrick de Lima. O Braulio é professor de educação física e ele recebeu, eu fiz o convite e ele atendeu prontamente e aceitou já o convite. E a gente marcamos de bater esse bate-papo hoje aqui sobre alguns temas que estão envolvidos com a educação física. Então, eu vou fazer a leitura do currículo do Braulio aqui e vou fazer o convite para ele vir para o nosso bate-papo. Então, o Braulio ele é licenciado em Educação Física pela Universidade Federal de Alagoas, no campus Arapiraca. Ele se formou no ano de 2014. Também fez parte do Programa de Licenciatura Internacional, o PLI, em 2010 até 2012, pelo Grupo Coimbra, vinculado à CAPES, e ele estudou na Universidade de Coimbra. Então, é um cara que, além de ter esse conhecimento aqui da nossa região alagoana, e principalmente na cidade de Arapiraca, ele conseguiu, através da Universidade Federal, ir para outro país e melhorar mais ainda sua especialização na área da educação física. Então, vou fazer o convite agora para o Braulio fazer parte do nosso bate-papo, para ele poder se apresentar para vocês um pouco mais desse cara. E é um dos melhores profissionais que a gente tem aqui na área de educação física, e vocês vão poder curtir esse bate-papo. Já fiz o convite, estou aguardando ele entrar para bater o papo com a gente. O Braulio também é aqui da cidade de Arapiraca. E ao longo da nossa conversa, vocês vão entender um pouco dessa relação que eu tenho com ele, e já é uma relação de vários anos. Então, eu fico muito feliz por ele ter aceito esse convite, porque além de ser um grande amigo, ele é um grande profissional, e ele só tem a agregar valores ao nosso bate-papo aqui e à nossa conversa. Estou aguardando ele aceitar o convite aqui. Eu já fiz o convite a ele. Deixa eu fazer. A internet dele caiu aqui. Deixa eu chamar novamente. Vocês estão conseguindo me ouvir bem aí? Se vocês estiverem conseguindo me ouvir bem, vocês colocam um joinha aí. Ou fala que sim. Boa noite, meu amigo, tudo bem? Boa noite, Bravo. Tudo bem? E você, como é que está? Tô bem, graças a Deus. Me ouve bem? Sim, estou te ouvindo bem. E eu estava falando aqui para o público que, para mim, hoje é um dia muito especial, porque é a segunda pessoa que eu vou entrevistar aqui da nossa cidade, e esse era o intuito, e é o intuito do projeto, é levar a pesquisa arapiraquense para o Brasil, para o mundo. E hoje, graças a Deus, o meu público aqui, através de alguns professores, tem até público dos Estados Unidos hoje fazendo parte aqui. Então, tem pessoas de longe da gente que vai ouvir um pouco dessa nossa conversa. E também feliz porque a gente tem uma relação de muitos e muitos anos. Relação do ensino médio para a vida acadêmica. E hoje a gente pode Nas aulas dividir de educação física, né? isso, e dividir esse espaço aqui com você. Para mim é uma honra. E eu fiz a apresentação do seu currículo. Não falei tudo porque eu quero que você fale para o nosso público quem é você e faça essa apresentação informal, e o espaço é seu agora. Bom, meu irmãozinho, muito obrigado pelo convite. Antes de falar até do que eu faço em termos de educação física, eu gostaria de agradecer e parabenizar você pelo projeto. Você foi um cara que falou comigo logo quando estava idealizando o projeto. Acho que a nossa cidade precisa muito de projetos como o seu, né? Que estimule a cultura, que estimule aspectos científicos, né? Porque a gente é muito carente nesse sentido aqui no nosso estado, né? No nosso estado, não só em Arapiraca, mas Arapiraca necessita muito de iniciativas como a sua, tá bom? Quero agradecer muito o seu convite, né? Então, eu atualmente sou membro do Laboratório de Antropometria, Atividade Física e Promoção da Saúde, é o LACAPS, né?
Já convido a todos aí que estão nos vendo na live a seguir o lacaps.ufal, é também daqui da nossa região de Arapiraca, e tem produzido muito no âmbito da educação física, tá bom? E atualmente eu também sou professor substituto da UFAL, né, como você deve ter falado, eu acho, porque foi uma das informações que eu coloquei, mas eu também sou professor da rede de ensino municipal de São Miguel dos Campos, né, sou professor efetivo de lá. Então também tem um pouco de experiência nesse campo, que é a educação básica, né? Não só na educação, no aspecto do nível superior, né? E, assim, eu considero que eu tenho uma experiência muito boa assim, na educação física em alguns aspectos. Né? Eu ainda sou muito novo na área, mas considero que tenho experiência porque eu passei por algumas oportunidades que foram únicas assim, na minha vida e que eu desejo que aconteça na vida de muitos estudantes. Que é, por exemplo, eu estudei em escola pública, assim como você, e consegui, por meio dos meus estudos, uma bolsa de intercâmbio em Portugal, né? Passei 2 anos lá e pude vivenciar uma educação física que é um pouco diferente do que a gente vivencia aqui, né? Mas foi muito gratificante para mim, muito gratificante mesmo. Passei 2 anos ininterruptos e isso me ajudou muito, inclusive, a trazer um projeto que também convida vocês a seguir, que é o Arapiraca Rugby, né? Que no momento tá um pouco parado, até por conta da pandemia, mas a gente tá reorganizando, mas que eu pude trazer da minha vivência lá em Portugal, né? E também eu sou meio forasteiro, né? Então eu passei quase 1 ano e meio em Mossoró também no meu mestrado, que também foi uma experiência muito boa. Conheci gente de muita capacidade lá em Mossoró, gente da educação física que está num nível altíssimo, assim como de outras áreas, e agradeço muito a Deus por essas oportunidades. Pois é, meu amigo. É isso aí. Eu acho assim, você falou que tem pouca experiência, mas a nossa, como eu falei, o nosso intuito e o nosso objetivo principal aqui nesse projeto é trazer pessoas como você, que saiu de Arapiraca através só dos seus esforços e de sua dedicação ao estudo e já conseguiu ganhar tanto destaque, tanto na área educacional como na área de pesquisa. E, tipo, para muitos dos nossos amigos, você é uma referência. Eu acho por isso que eu fico muito feliz de receber você aqui, falando novamente, porque eu acho que essa troca de ideias, saindo de Arapiraca para o estado de Alagoas e futuramente a gente vai se encontrar em vários estados do Brasil aí, cada um na sua área, eu acho que isso só vai enriquecer tanto a nossa cidade e vai estimular outras pessoas também a se dedicar aos estudos, que muitas vezes a gente não nasce em berço de ouros, mas a gente tem a oportunidade de avançar através dos estudos. É difícil, é demorado, mas eu acho que lá na frente vai ser, os frutos vão ser maravilhosos, como você já começou a colher agora, né? E que você vem colhendo com o seu projeto aí, né, de ciência, cultura e arte, né, que é muito positivo. Então, Braulio, para a gente dar início ao nosso bate-papo e a esse tema que a gente escolheu, que eu acho que é um desafio muito grande, principalmente porque eu vou falar por mim, que eu tinha e você também, que a gente estudou junto, que quando tinha aula de educação física, a gente já saía de casa com um tênis, a camisa, pronto, porque a gente sabia que chegar lá só ia jogar bola, né? O professor vai chegar lá e vai jogar uma bola para a gente poder fazer atividade física. Então, a pergunta que eu queria começar com você é: quais são os principais desafios que você encontrou na hora de unir a ciência com a educação física? Muito boa pergunta, muito pertinente. Eu acho que na educação física hoje, você assim como eu, a gente viu uma educação física ainda com corrente muito esportivista, né? E aí que eu vou falar mais à frente, que de certa forma é criticada, mas ela tem uma importância muito boa no contexto de iniciação de processos científicos muito produtivos na educação física, né? Mas eu acho que hoje o profissional da educação física ele tem dificuldades muito grandes
Queria aqui rapidinho registrar a presença do coordenador do LACAPS, Leonardo. Exemplo é ele, né? Ele nos incentiva muito, né? E, inclusive, tem construído um currículo para minimizar as dificuldades, que é esse ponto que você, junto com os outros professores de UFAL, tem construído um PPC novo, né? Para o curso, construiu, aliás, que vem minimizar processos da formação do profissional de educação física, que, como eu citei há pouco, no âmbito de ter um contato com a corrente pedagógica que hoje já não é tão nítida na educação física, o esportivismo, a gente tem outras preocupações. Lógico que o esporte é um dos nossos conteúdos, mas ele não é único, e a gente tem objetivos de aprendizagem para partilhar com nossos alunos de forma diferente. Mas no Brasil, acho que a grande também aspectos estruturais, né? A formação é base, mas aí a gente tem muitos problemas no âmbito da formação no Brasil inteiro. A gente tem focos diferentes, né? Você deve saber que a educação física hoje ela se encontra em dois campos, que é a licenciatura e o bacharel, mas já se tem um projeto e as universidades estão se adequando para ter uma entrada única novamente, mas após uma etapa do curso, você vai escolher para que área você vai, né? Imagina a loucura isso a nível de currículo, né? Que tá sendo essa migração da formação em educação física, né? Mas a questão estrutural também no Brasil é muito complicada. Porque a educação física, se a gente for pensar, quando a gente olha para, por exemplo, a experiência que eu tive em Portugal, as escolas de Portugal, elas têm um galpão, que não é uma coisa de outro mundo, mas um galpão que permite a gente ter várias aulas de educação física ao mesmo tempo. Então, eu pude vivenciar isso nos estágios. E você sabe muito bem, assim, que nas escolas, principalmente públicas, a gente tem uma estrutura que não é tão adequada. Isso não invalida a prática de nenhum profissional de educação física, ok? Então, quando a gente traz aspectos científicos, pedagogias que nos dão suporte, a gente pode sim ministrar aulas que ainda assim trabalham um conteúdo voltado para o movimento, mesmo que a gente não tenha um espaço tão adequado. Mas a questão estrutural é muito complicada, como também algumas questões de políticas públicas, né? Porque há pouco tempo, não sei se você recorda, quase que a educação física sai da obrigatoriedade da educação básica. O que seria um tiro no pé, porque a gente gasta muito dinheiro com saúde. A educação física pode... a gente teve até uma live ontem no LACAPS, que foi muito interessante, professor referência na área da educação física, principalmente no âmbito da educação para a saúde, que é o professor D'Artagnan Pinto Guedes. E ele falou justamente desse aspecto. No currículo que a gente tem hoje, né, que matéria pode trabalhar a educação para a saúde de forma mais firme? É a educação física, né? Então, isso por que eu estou falando disso? Porque a gente gasta muito dinheiro com reabilitação de algumas doenças que a gente poderia evitar com algumas condutas de saúde mais positivas. Entre elas, o exercício. O exercício salva todo mundo? A prática da atividade física salva todo mundo? Que tem uma diferenciação dos conceitos? Não. Mas eu consigo estimular essa prática no âmbito da educação física, até porque a gente tem meios digitais. Elas atividade física, né? Então, acho que também esses aspectos relacionados a políticas públicas fazem diferença, né? Como dificuldade hoje. Eu acho importante essa tua fala, mas agora eu queria partir para outro ponto, que eu faço a meia-culpa, porque eu já pensei assim também. Porque quando a gente entra na universidade, a gente vê os estudantes de educação física praticando muitas atividades físicas lá no curso, em algumas disciplinas. E a gente fala, é muito fácil ser aluno de educação física, só joga bola lá na universidade, só fica correndo na universidade, mas a gente não sabe
o quanto de artigo científico que vocês desenvolvem por falta de um canal de comunicação ou um canal de divulgação. E a gente mesmo que está dentro da universidade fica tirando o mérito de vocês. Então, eu já fiz já essa minha culpa em mim, por não entender a importância que a educação física tinha na vida do ser humano e na vida de uma sociedade. E a partir do momento quando você consegue interagir com as pessoas que estão ali desenvolvendo essa parte científica e levando ela para dentro das escolas ou dentro do âmbito profissional, é totalmente diferente. Você começa a perceber que é uma química que produz a sua produção científica específica na área da química, é as ciências biológicas e a educação física tem aquela parte, sim, fundamental na vida do ser humano e principalmente na parte acadêmica. Não se preocupe não, tá bem, Williams? Eu vou chamar de Williams, né? Mas nós temos uma amizade que eu chamo você de Lima, geralmente, né? Mas eu vou chamar de Williams. Não se preocupe com isso. Isso é uma visão que até eu mesmo tinha no âmbito do meu senso comum, né? Antes de conhecer o que era um curso de educação física, eu fui para a educação física por gostar de esporte, assim como muitos outros acadêmicos de educação física. Mas quando eu chego lá, eu me deparo com, de fato, o que é o conhecimento científico, né? E como eu vou utilizar a minha área para ajudar pessoas por meio do meu trabalho ali no âmbito da educação básica, isso numa formação de licenciatura, ou promover saúde no âmbito das academias, um exemplo, né? Mas aquele estereótipo que a gente tem, os caras só andam de chinelo, os caras só andam de chuteira. O nosso curso, de certa forma, pede esse tipo de roupa para práticas, né? Mas nem sempre, né? E às vezes ocorre até um exagero do estudante de educação física. Mas não se preocupe com isso não, tá bom? E de fato, nós, quando olhamos para a educação física, a gente vê uma série de áreas que a educação física produz, né? A gente não tem assim, por exemplo, até tem uma característica científica, né, de ciência, perdão, mas a gente também produz em áreas muito da áreas sociais, na área de ciências da saúde biológica, né? Então a gente também tem uma produção muito muito grande nesse aspecto. E isso vem muito do que eu vou falar mais à frente, mas muito do pós-esportivismo, com o período crítico e com a evolução de alguns órgãos que foram importantes para esse avanço da educação física no meio da produção científica. Eu tenho outra pergunta aqui, mas antes de eu entrar nessa outra pergunta, eu queria te fazer, só colocar um parênteses, que você falou que foi com um pensamento até chegar na universidade, e quando você começou a cursar o curso de Educação Física, mudou sua cabeça. Assim, para você começar a entender de fato qual era o seu papel ali como estudante de educação física. E hoje, o Braulio, profissional formado, qual foram os principais pontos que você viu desde o dia que você entrou na universidade até hoje como professor? Aí eu não quero que você fale da parte da sala de aula agora como professor, mas como profissional, a sua formação. Que eu fale do aspecto do que, por exemplo, como eu vejo a educação física hoje, se fala? Sim. É uma área que é fundamental. Daqui a pouco eu vou trazer para vocês um conceito que a gente chama de letramento corporal. Então, letramento dá uma ideia de uma pessoa letrada, né? Uma pessoa que tem um nível de conhecimento alto em determinada área. Então, a educação física, eu falei há pouco para vocês do aspecto de existir uma proposta, né, de retirada da obrigatoriedade da educação física e de outras matérias. E logo em seguida a isso, a educação física, existiu várias reportagens mostrando como era a educação física em outros países. E como a Inglaterra, por exemplo, via a educação física, como os Estados Unidos via a educação física, como muitos outros países viam a educação física, e são países extremamente desenvolvidos, né? E viam a educação física totalmente diferente do que o Brasil via. Eu também tenho a mesma concepção hoje, né? Eu ainda tenho uma vida a produzir na educação física e quero me dedicar muito a trazer conteúdo que auxilie as pessoas nesse âmbito. E eu acho que recentemente saiu uma pesquisa, até ontem eu vi isso, né?
que fala do nível de analfabetismo No Brasil. em Alagoas, né? Nós temos hoje por volta de 443 mil analfabetos em Alagoas, né? Então, a gente consegue quebrar um pouco da rotina das aulas da educação tradicional, vamos dizer assim, e trazer um pouco de um conteúdo mais lúdico. Entendam lúdico como algo que seja mais divertido de ser feito, não quer dizer que é um brincar por brincar, é um conceito que tem muito a ver com ser mais divertido, porém ter um objetivo pedagógico. Okay? Então, a educação física, nesse ponto, Williams, ela é muito importante, porque a gente estimula áreas muito importantes a nível cerebral que podem deixar o sujeito extremamente mais apto enquanto cidadão propriamente dito. E também é nas aulas de educação física que a gente consegue ter os primeiros contatos de forma mais lúdica, eu volto a dizer, com jogos. Esses jogos ensinam a gente regras. E o que é que a nossa sociedade cobra da gente? Regras, né? Por meio de leis. Mas é no esporte que a gente vai conseguindo visualizar isso, é em outro conteúdo que a gente vai conseguindo visualizar isso. Além do respeito pelo outro, eu preciso respeitar o outro, né? E a gente consegue fazer isso no âmbito das nossas aulas com um respeito maior dos alunos, até por como é o conteúdo passado. Mas não quer dizer que se invalida o trabalho da química, o trabalho da matemática ou de outras ciências, né? Tudo é válido, tudo é válido. Então é assim que eu vejo a educação física hoje, Williams. E esse ponto que você falou da educação física de forma lúdica, e aí muita gente não entende quando a gente fala lúdica na ciência, né? Lúdica não é só aquele ato de você levar uma brincadeira, mas a brincadeira que quando a gente vai fazer uma pesquisa, e na química a gente começou a pegar essa parte da educação física, é criar uns jogos, por exemplo, eu vou criar um jogo com tabela periódica. Então aquele jogo, querendo ou não, ele vai ter a sua parcela lúdica, que você vai levar, vai estimular o aluno a uma brincadeira, mas aquela brincadeira, no final, ela vai dar uma resposta a gente. Que essa resposta é onde a gente vai colocar num artigo, vai fazer referências bibliográficas com outros estudos. Então, essa parte lúdica que a gente fala que é brincadeira, é uma brincadeira, mas é uma brincadeira que tem um fundo científico por trás. Então, não é que a educação física, ela usa uma ferramenta que agora as outras disciplinas estão usando, para a gente ver que os caras lá na universidade não só jogam bola e nem fica correndo na universidade. E é muito legal esse bate-papo de um estudante, um eterno estudante de educação física, com um aluno, um graduando, que eu estou terminando minha graduação agora em Química, e a gente está usando essas ferramentas, aliando uma disciplina com a outra. E eu acho que essa maneira de conversar as disciplinas dentro da universidade vai enriquecer muito os cursos. Não aquela separar a educação física porque ela é lúdica, como muita gente fala, para uma exata, tipo física, química e matemática. Até porque, Williams, o próprio documento mais recente, né, que ele já era previsto na LDB, né, que é a Lei da Diretrizes Básicas da Educação, ele já trazia uma proposta de base nacional comum, né? A gente já está com a base instaurada em nossos municípios e estados, né? E a BNCC ela traz justamente essa relação entre as disciplinas também, né? Algo que é muito importante, né? Que foi o que você mencionou agora. Isso aí foi que até a última proposta do PIBID, que nós trabalhamos na Química, ela tinha esse viés de você associar um ensino que para muitos alunos, quando você chega assim na sala e diz, é professor de Química, aí todo mundo fala, é doido, esse cara aí é doido, está ensinando uma disciplina muito difícil. E aí começaram a criar esse viés e essa comunicação entre as disciplinas, como a educação física com a exata, para suavizar, mas ao mesmo tempo não perder o seu propósito, que é levar uma educação de qualidade, uma educação baseada na produção científica. Que eu acho que esse é a parte Eu acho que que a gente nunca... William, o seu projeto contribui muito para isso, cara. Eu espero que você não desanime, porque trabalhar com aspectos voltados para a educação e cultura no nosso país é muito complicado, né?
mas não desanime, seu projeto é muito positivo, cara. Eu acho assim, quando eu criei, eu não pensava que eu ia conhecer tantas pessoas como eu venho conhecendo, pessoas de São Paulo, de Minas Gerais, já veio aqui conversar comigo. E a professora Monique, você acompanhou o meu bate-papo com ela aqui, e ela falou, olha, William, você entrou num caminho que agora não tem volta. Você só vai seguir em frente. E mesmo que você faça uma live e só tem uma pessoa lhe assistindo, você tem que ter respeito com essa pessoa e tem que dar o seguimento ao seu projeto, porque é um projeto que está levando o nome de Arapiraca, está levando o nome da Universidade Federal de Alagoas, mesmo sendo um produto e um projeto que eu faço sozinho, eu faço convite com os meus entrevistados, preparo a arte e eu vou fazendo sozinho. Diferente de alguns projetos de extensão que a gente consegue reunir uma quantidade maior de alunos, né? Mas por enquanto é carreira solo e vamos em frente até. Mas não se preocupe não, porque você é um lobo solitário do bem, né? Você está trabalhando para... Pelo menos tem de lado, né? A gente está seguindo para o bem, né? É verdade. Então Então, pode falar. não, pode falar, desculpa, eu que atrapalhei. Não, Eu acho que o professor Léo aqui mencionou uma coisa bem importante, que a brincadeira auxilia no desenvolvimento psicomotor da criança, né? Auxilia mesmo em aspectos importantíssimos no desenvolvimento dos indivíduos, né? É verdade. Então, eu queria partir para outro ponto, falar com você agora sobre o papel do professor de educação física nas escolas. Você já foi professor e é professor ainda com alunos do ensino médio e hoje também é professor universitário. Queria que você falasse um pouco para a gente sobre essa experiência. É muito bom falar sobre isso, Williams, porque eu tenho vivido de perto, né? Eu também esqueci de mencionar que eu tenho trabalhado também no âmbito da natação, né? Especificamente com natação. Mas eu, quando assumi o concurso lá em São Miguel, eu tenho me dedicado muito no âmbito da educação física escolar, né? Até para dar conta dessa nova adaptação que a gente está tendo com base nacional comum curricular, né? Então, o papel do professor de educação física no âmbito escolar é muito importante mesmo. Como a gente mencionou há pouco, eu falei até da lei, né? Da Lei de Diretrizes Básicas da Educação. A própria lei, ela traz a educação física como uma obrigatoriedade, no seu artigo 26, parágrafo 3 ali da LDB, ela traz a educação física como matéria obrigatória em toda a educação básica. O que a gente visualiza na prática não é muito bem assim, tá bom? São Miguel, por exemplo, eu trabalho lá na educação na educação no Fundamental 1 e 2. Já em Arapiraca, as escolas públicas tendem a não ter o Fundamental 1 com educação física, tendem a ter o Fundamental 2 apenas. Só que a criança, né, desde a educação infantil até o Fundamental 1, ela passa por adaptações que são essenciais para a sua vida. Não só para o seu desenvolvimento motor, mas a gente vai trabalhar muito nesse aspecto também, mas seu desenvolvimento afetivo, entre vários outros domínios, né? Domínio cognitivo. Então, é uma fase de amadurecimento que é muito importante. Então, a educação física trabalha isso não numa corrente como se pensava antes, no aspecto recreacional. Não. Como eu falei para você há pouco, a gente trabalha muito com a vertente lúdica, pautada nas atividades que possuem objetivos bem definidos de aprendizagem, né? Então, ela é fundamental nessas adaptações do desenvolvimento motor da criança, principalmente na fase... Seria muito importante estar ali na educação infantil, né? Mas a gente quando vê nas escolas particulares, é uma realidade, né? E pouco a gente vê na educação no Fundamental 1. Seria essencial em toda a educação básica. E o que acontece? Que eu até tinha separado aqui para você, a educação física, hoje, ela tem uma visão totalmente diferente do que ela tinha na década de 70, por exemplo. 70, se você gosta muito de futebol, você sabe que o Brasil foi tricampeão mundial, né? E ali os currículos de educação física era muito voltado para uma corrente esportivista. Então, isso
ultrapassou esses anos e veio tomando se os professores eram formados naquela corrente, a gente só tinha conteúdos voltados para o esporte, por exemplo. Eu trabalhei com handebol, eu vou só dar handebol. Eu trabalhei com futsal, eu vou só dar futsal. Aliás, futebol, nessa época ainda. E isso privava os estudantes de ter uma experienciação maior. Né? Então, a educação física hoje, o olhar da educação física hoje é bem mais amplo. Né? A gente tem uma série de conteúdos, o esporte sim é um deles, mas a gente tem uma série de conteúdos que se inserem em toda a educação, né? E que são essenciais para a formação do sujeito em vários aspectos. Né? Eu acho que a gente pegou essa transição com o professor Celso, que é uma lenda aqui da nossa cidade, que era o único professor que ia para a sala de aula e começava a escrever no quadro. E todo mundo odiava o professor, dizia, não acredito, educação física ele vai escrever isso para quê? Porque o nosso intuito era só jogar futebol, né? Só pegar a bola e jogar futebol. E a gente via ali uma forma muito... O Celso, por vezes, era rude, mas era alguém que nos mostrou muito na educação física. Né? Ele tinha uma corrente esportivista, até da formação, muito forte, mas o que ele contribuiu de experiência motora para a gente foi muito forte. Você deve recordar que a gente fazia aulas de basquetebol, handebol, futsal, o que tivesse de oportunidade ele oferecia para a gente, ofertava para a gente. Então a gente aumentava a nossa gama de experiências. E aí a gente, quando você hoje vai praticar um esporte, alguma coisa, você tem uma facilidade maior para aquela tarefa, porque você tem uma experiência motora diferente. Por exemplo, fazer uma corrida é uma atividade que a gente chama de cíclica, é uma atividade que tem um padrão muito semelhante de exercício por um tempo. Quando eu faço um esporte, seja ele handebol, futebol, eu até tenho padrões cíclicos de um sprint, mas a grande maioria daqueles gestos são gestos que a gente chama de acíclicos. Eu não tenho um padrão bem definido, eu sempre mudo, eu me abaixo no voleibol para defender uma bola, eu corro para dar uma cortada. Então, isso é uma gama de experiências que a educação física contribui muito para o sujeito. Né? Hoje, a gente participou da educação física que era diferente. Hoje a gente tem uma geração que não é que o meio digital seja ruim, mas a gente tem uma geração que prefere muitas vezes o jogo digital do que uma experienciação física como uma aula de educação física. Eu costumava dizer, quando eu dava aula de educação física, a gente vive uma geração, no âmbito da formação de professores de educação física, no nível superior, que a gente vive uma geração do atestado. A criança está preferindo dar um atestado, né, o pai, a mãe, do que deixar a criança ter uma experienciação que ela, por vezes, teve, e talvez aquilo tenha sido traumático para ela, até pela visão que a educação física tinha antes, e talvez prive o filho dela de ter uma vida com a possibilidade de ter atividades voltadas para a atividade física bem maior do que se ela não vivenciasse a atividade física diária, né? Até porque hoje muitos pais têm receio de deixar o filho brincar próximo de casa devido à violência, devido a outras questões. E qual o momento que a criança tem a oportunidade de experienciar essas atividades motoras? No âmbito da educação física, que por lei vão ter lá 2 horas semanais, né? O que eu ainda acho muito pouco se a gente só tivesse aula de educação física como uma atividade mais intensa, né? Porque quando a gente fala do âmbito de atividade física, para quem está nos ouvindo, desde abrir a fechar um olho é uma atividade física. Mas quando a gente faz uma atividade física com um grau de intensidade um pouco maior, aí a gente tem recomendações que vão falar lá de 30 minutos, 5 dias por semana, a cada 5 dias por semana, pelo menos 30 minutos de atividade moderada, né? Então, se a gente só dependesse da educação física, era muito pouco, né? E se a gente não faz nada e não faz educação física? Imagina, né? Como é que a gente vai ter uma experienciação maior? Assim, Braulio, pela tua experiência já como professor em sala de aula, você acredita que ainda existe muita resistência ainda à prática da atividade física nas escolas?
Se eu acredito? Sim. Pela sua experiência, né? Acredito, acredito sim. E muito vem da problemática do que eu falei para você no aspecto da formação do, do profissional, né? Que isso já tem mudado. Os currículos das universidades têm mudado bastante, né? E a gente já tem uma forma de pensar a educação física diferente, já do período pós-crítico, né? Que já veio, o período crítico veio criticar esse método de muito esportivista, né? E veio questionar aspectos de educação física enquanto ciência. Acredito que sim, muito. Tem uma relação hoje no Brasil, por exemplo, muitas escolas ofertam a educação física no contraturno, aí os pais enfrentam isso como uma dificuldade devido à rotina de trabalho, aspectos estruturais nem tanto, mas porque isso não invalida ter aula de educação física, né? Mas esses aspectos de aula no contraturno, por vezes, a gente viveu uma geração que oferece o atestado em vez de praticar uma aula, né? Porque muitas vezes a gente sabe que tem esse jeitinho brasileiro para fazer atividade física. Mas eu volto a dizer que isso pode estar relacionado com a experiência que o pai também teve de educação física. Porque se o pai teve uma experiência frustrante da educação física, qual a imagem que ele vai ter da educação física atual? Que já é bem diferente, mas ele vai ter uma imagem que aquilo ali talvez não seja tão útil para o filho dele, né? Que a gente sabe que é muito... E até várias produções no âmbito da educação física vêm comprovando os benefícios da educação física, não só físicos propriamente ditos, mas de âmbitos psicológicos, entre várias outras coisas. Eu acredito que hoje a educação física seja mais inclusiva, né? Porque na nossa época, se você não era bem de bola, você ficava do lado e acabou. Você não tinha mais como praticar outro tipo de atividade física, porque os professores não tinham a qualificação que hoje o curso de vocês te oferece. Tanto da parte pedagógica, que o curso de licenciatura em educação física fornece para vocês, como até a vivência de vocês através de uma residência pedagógica, através do estágio, e já ter esse contato com a sala de aula, que eu acho que ameniza muito esse choque de você estar só na universidade aprendendo sobre regras, sobre como você vai intervir com a educação física na escola, para você vivenciar aquele ambiente. Eu acho que evoluiu muito nesse ponto e o professor consegue agregar mais valores para a sua aula. Perfeito, porque assim, por exemplo, você já deve ter visto, você faz parte, né, eu acho, desses programas, os programas de iniciação científica, né? A aproximação da universidade com as escolas é muito importante justamente para ofertar essa vivência e aumentar o repertório daquele profissional de experiências. Porque se você já tem aquele tipo de experiência no âmbito da graduação, quando profissional você já vai ter uma visão diferenciada, né? É muito complicado você ir para prática enquanto profissional sem ter nenhuma experiência prática no âmbito de lecionar aquele conteúdo, né? É muito complexo. Você tocou numa coisa muito importante, que há um tempo atrás, por exemplo, os indivíduos que eram deficientes tinham muita dificuldade de praticar as aulas de educação física, né? A legislação, que por vezes é muito falha, né? Tem determinadas deficiências que a lei traz o acompanhante como uma obrigatoriedade e por vezes não se tem isso na escola. Isso fica muito a cargo só do professor de educação física, e quando a gente fala de trabalhar com movimento, é bem complexo, mas é uma missão do profissional da educação física trabalhar no processo de inclusão daquele aluno. Porque ali a gente está falando de aula de educação física, né? A gente não está falando de âmbito esportivo, propriamente dito, né? Então, a gente não pode privar um aluno que é deficiente de uma aula de educação física, a gente não pode ter exclusão de gênero na aula de educação física, né? A gente passou por uma transformação e até quando eu trabalhei com estágio em outras faculdades, a gente via que existiam alguns determinados municípios em Alagoas onde homens e mulheres não podiam fazer a aula. Ainda existe isso, né? Mas eu não vou mencionar município, que homens e mulheres não podiam fazer aula de educação física junto. Isso é muito complexo, por quê, pessoal? Porque o mercado de trabalho
a gente não vai ter como trabalhar só com homem, só com mulher, né? Então a gente está privando tanto daquela experiência motora de fazer uma aula de educação física com indivíduos que têm uma morfologia diferente, né? Uma experienciação diferente, mas a gente no mercado de trabalho vai trabalhar homens e mulheres. Então, a visão da educação física hoje não é excludente como já foi de outras épocas. Isso pode acontecer? Pode. Como qualquer outra área que a gente tem ali, um profissional que tem uma formação mais, vamos dizer assim, não vou dizer a palavra, dizer arcaico, mas uma formação mais antiga, então que não tem se habituado às novas produções na sua área de conhecimento, né? Então isso aí por vezes pode acontecer. Eu acho que esse ponto que você falou da relação entre o sexo feminino e o masculino na atividade física, eu acho que isso é fundamental para a gente colocar aqui e pontuar que ele vai ser inserido numa escola como professor e ele tem que ter essa relação social bem sólida entre ele, que ele vai trabalhar com homens, com crianças, com mulheres, com jovens, e cada jovem, cada criança tem um tipo de pensamento diferente. Então, se ele não estiver preparado para aquele convívio social, quebrando esses estereotipos que você fala e quebrando esse paralelo entre o que eu penso e o que a sociedade quer que eu pense, ele não vai conseguir resolver um problema que acontecer em sala de aula. Porque se ele vai dizer, as meninas hoje não vão brincar de futebol porque aqui na escola a escola não permite. Então ele tem que saber estar preparado psicologicamente e socialmente para ele saber que aquele problema ele vai ter que resolver em algum momento da sua aula. E eu acho que isso a universidade prepara a gente muito bem. Eu acho que esse é um ponto importante que a gente tem que falar, e sempre que a gente poder ter um espaço para a gente conversar, tem que ser conversado, porque quando você vai para a sala de aula é totalmente diferente daquilo que você vê na universidade, assim, na teoria tudo se encaixa, agora na prática é mais difícil. Verdade. Então a gente teve uma época que a educação física, a gente tinha muita produção no âmbito da educação física, mas a gente tinha muitas vezes aquela produção ela não tinha uma aplicabilidade na prática, o que é muito complexo. Porque se eu penso na educação física enquanto uma área que é rica em possibilidades, eu não posso privar o meu aluno de ter o máximo de experienciação possível. Então, eu preciso ter uma aplicabilidade prática. Eu posso ter um conhecimento teórico brutal na educação física, mas quando eu vou para uma aula prática, ou então para uma prática geral, né, eu não consigo fazer um transfer daquilo tudo que eu sei. Né? Aí eu vou privar o meu aluno de ter uma gama de experiências que para ele seria muito importante. Muito importante, e quando eu falei ali do aspecto eu cheguei a mencionar o aspecto do letramento corporal, né? Que é uma tendência que vem crescido muito e é fruto de um trabalho da Margaret, e ela traz aspectos básicos do letramento corporal, que é motivação, a confiança, a competência motora, o conhecimento e a compreensão para manter a atividade física ao longo da vida. Né? Então, se eu contribuo para a criança ter uma motivação, né, e eu não estou falando de motivação extrínseca, porque a motivação também tem um caráter extrínseco, mas ela é muito intrínseca, né? O quanto eu me motivo para fazer tal tarefa. Se eu aumento isso, eu aumento a capacidade do sujeito ter mais confiança. E se ele tem mais confiança de fazer uma prática, seja ela handebol, natação, o que seja, eu consigo aumentar a vivência motora, né? Perfeito, Léo. Eu consigo aumentar a competência motora, que o Léo, que está aí na live, é um dos maiores estudiosos, vou dizer, do mundo, viu, Léo? Tem produzido muito nesse aspecto da coordenação motora, né? Eu consigo aumentar a experienciação do sujeito a um nível que ele não só absorva aquele conteúdo ali da educação física, e quando ele sai do ensino médio, por exemplo, ele não faça mais nada. Né? Já se sabe, já tem muitas pesquisas a nível... a Inglaterra pesquisa muito, entre outros países, que falam que quando o indivíduo fica mais velho, a possibilidade dele fazer atividade física reduz muito.
naturalmente, né? E se ele tem mais experiências no contexto escolar, isso vai aumentar essa probabilidade de redução do nível de atividade física dele vai aumentar ainda mais, né? Então, tem crescido muito esse aspecto no âmbito da educação física, de a gente ter, assim como a gente mencionou até um dado da pesquisa do IBGE, né, no aspecto do analfabetismo, a gente procura muito o letramento do sujeito no âmbito de saber sobre as linguagens básicas, né, e também no âmbito da educação física, né, de ser letrado corporalmente, de conseguir ter, e aí o professor D'Artagnan falou muito bem na live de ontem, conseguir ter uma autonomia maior para a atividade física. A gente tem visto muitas pessoas que não sabem o que fazer no meio da pandemia, né? Se eu só tenho um espaço aqui para pular uma corda, ou então para caminhar, eu tenho dificuldade, né? Então é muito complicado e a gente tende a contribuir para que esses processos sejam melhorados, que a gente consiga, no âmbito das nossas aulas de educação física, ofertar uma gama de experienciação que permita aquele sujeito caminhar para um letramento corporal, né? Assim como outros tipos de letramento. Então, foi uma pergunta que a Laís fez sobre qual foram as principais dificuldades que você viu na diferença do ensino para jovens e no ensino infantil. Qual foi o que? Desculpa, Williams? A Laís fez uma pergunta aqui. Qual foi a principal dificuldade que você percebeu no ensino infantil para o ensino de jovens? No ensino infantil para o ensino de jovens? Assim, o que acontece? Como eu falei para você, na educação infantil, acho que ela quis falar, né? A educação infantil, no âmbito das escolas públicas, ela praticamente não existe, a educação escolar, física, né? Escolar. Isso. Praticamente não existe, e por vezes ela existe no Fundamental 1. Isso para uma gama de experienciação dessas crianças é muito ruim mesmo, porque ela vai chegar no âmbito do Fundamental 2. Não estou dizendo aqui que a criança não tem experienciações, ela vai ter experienciações naturalmente. Alguma tarefa que ela faça em casa com o pai, existia muito uma corrente bota a criança para brincar solta, o que é o recreacionismo. Isso até estimula o sujeito, mas a gente precisa, o máximo que a gente conseguir ofertar de objetivos de aprendizagem vai contribuir muito para o desenvolvimento total do sujeito, né? O Léo falou há pouco do desenvolvimento psicomotor da criança, né? É essencial. Então, educação física, que como eu falei para vocês, na LDB lá de 96, tem por obrigatoriedade em toda a educação básica, lógico que aí tem um adendo, né, que é aliada à proposta pedagógica da escola, né? Se ela assim fosse feita, a gente poderia ter, né, porque isso vai também muito da formação do professor, contribuir muito de forma mais intensa no âmbito das experienciações básicas que os sujeitos estão tendo ali da educação infantil, que é um processo muito mutável, né, passando para uma fase de criança e pré-adolescência, que também é muito importante no comportamento do sujeito, né, no comportamento motor do sujeito, no desenvolvimento, né, propriamente dito. Eu imagino assim, o seu desafio como professor, mostrar para essas crianças e para esses jovens a importância de praticar atividade física. Que para o adulto já é difícil a gente falar assim, isso é importante para você, questão de saúde. Eu imagino ter o desafio na sala de aula, falar isso para jovens de 13, 14 anos, de 8, de 10, de 11 anos. Por isso que eu considero, Williams, a educação em saúde, né, algo muito importante. Porque, por exemplo, o que adianta você dizer, você não consegue dar um sprint porque você está acima do peso? O sujeito não vai entender isso. E aí ele vê muitas informações sobre obesidade, mas se eu não tenho um contato disso no ambiente escolar, eu não vou saber lidar, por exemplo, porque a educação física, a atividade física propriamente dito, né, ela não é a única conduta
que garante que o cara tenha saúde no futuro. A gente tem muitas outras coisas. O sono é uma delas, né? Aspectos associados à alimentação, que a gente também tem uma... Alagoas coleciona índices muito ruins, né? Maiores níveis de diabetes, muitos níveis de inatividade física, né? Comparado com o Brasil. Então, isso quando vai para a mulher ainda propriamente dito, ainda piora. Isso é muito complexo, né? E Alagoas coleciona esses índices e isso pode ser muito ruim para a vida do sujeito no futuro, né? A gente sabe que existe muito gasto com saúde, pessoas que estão doentes com doença cardiovascular, pessoas que estão diabéticas, e a gente sabe que a atividade física, o bom hábito alimentar, a redução de uso de bebidas alcoólicas e cigarro podem ser fatores determinantes para o cara ter ou não isso. Mas e por que os sujeitos ainda continuam fazendo? Né? Isso é muito do aspecto cultural também dos sujeitos, de como é passada essa informação no âmbito educacional propriamente dito. Assim, uma das coisas que me motivou a pensar nesse tema e trazer você para aqui é para pensar nesse âmbito escolar. E na sequência também eu vou ter outra live na terça-feira, que não é de costume eu fazer 2 lives na semana, mas na próxima semana eu vou fazer na terça-feira e eu vou trazer aqui uma pessoa que ela é formada em educação física, mas bacharel, e ela é atleta de fisiculturismo. Hoje ela mora atualmente nos Estados Unidos e ela vai falar assim, a outra versão, a outra parte que a educação física está ligada diretamente. E por que eu pensei nesse tema? Porque eu acho assim que a gente de fora que não entende o trabalho do educador físico, do professor de educação física, a gente sempre almeja e deseja o resultado do outro. Mas a gente não sabe que o corredor, quanto tempo ele leva treinando, que ele já tem um profissional acompanhando, ele dorme bem, ele se alimenta bem. Então, é como você falou, é uma gama de esforço que é colocado naquele atleta e no final ele tem um resultado. Mesma coisa eu acho que acontece com o aluno. Quanto mais você vai dando significado, a importância da educação física na vida dele, ele vai se tornar um aluno e um estudante mais dedicado naquela disciplina, que está na sua grade curricular como qualquer outra, né? Verdade. É verdade. O Ides botou uma informação bem importante aí, né? Que é a educação física na educação infantil é importante, no entanto, é fragilizada devido à pouca vivência dos professores que atuam neste nível. Isso é verdade, né? E foi um dos pontos que eu toquei, né? O Ides é muita experiência tem muita experiência, também é formado na UFAL, tem muita experiência nessa área. E, como eu falei, um dos pontos é a fragilidade na formação. Quando você olha um currículo de educação física, você tem estágios em todos os níveis de educação básica. E aí eu lecionei essa matéria de estágio na educação infantil, na UFAL Maceió, e os meus alunos questionavam direto: por que a gente precisa fazer educação infantil, estágio na educação infantil, se a gente não atua? Eu digo, a gente não atua porque a gente precisa ter uma discussão e a nível da área para ter de fato essa obrigatoriedade garantida. Mas isso passa muito por a forma que a gente está sendo formado e a forma que a gente lida. Porque, por exemplo, um nível muito sensível, é um nível de ampla evolução, mas é um nível que precisa ter a maior atenção possível. Porque é um nível que a gente tem adaptações que, quando bem feitas, vão ser levadas para o resto da vida. E quando mal feitas, podem também ser levadas para o resto da vida. Né? Verdade. Concordo com esse pensamento, porque à medida que a gente consegue adentrar nesse espaço e já começar a criar essa formação desde o início, fica bem mais fácil da gente criar essa maturidade de pensamento. Tanto para o futuro professor, que vai ingressar em outros âmbitos, até para os próprios alunos, que vão sentir o significado dele estar ali na sala de aula, aprendendo aquela disciplina. Eu acho que esse é o maior desafio, a gente dar significado para aquilo que a gente está ensinando. Está transmitindo aquele conhecimento com um significado que vai, de fato, ser importante para a vida do aluno.
Verdade, verdade. Isso é muito importante para a gente contribuir para a formação integral do sujeito, né? É muito importante nesse aspecto. Pois é. Braulio, diga, pode falar. Tá. Não, pode falar. Se ia já encerrar a live. É que eu ia complicar que o Instagram daqui a pouco corta a gente. Tá bom. Se você quiser fazer algum comentário e depois aí qualquer coisa eu vou para considerações finais, você que vê. Eu queria agradecer mais uma vez a todos que estão aqui assistindo a gente e acompanharam o nosso bate-papo. E eu fico muito feliz a cada live que eu faço e vai chegando ao final, porque é um degrau que o projeto vai subindo. São pessoas a mais que vão sendo alcançadas. E o nome de Arapiraca vai sendo levado para o Brasil e para o mundo. E saber que a gente, na Universidade Federal de Alagoas, na Universidade Estadual, a UNEAL aqui, e outras faculdades que existem na nossa cidade, que a gente não está parado, a gente está produzindo conhecimento para o prol da sociedade e formando professores e profissionais de várias áreas com grande capacidade para ingressar não só aqui na nossa cidade, como em qualquer entidade no Brasil. Então, eu fico muito feliz e agradeço a você por você ter batido esse papo com a gente. E como amigo e como companheiro de profissão, como professor, eu só tenho a agradecer e deixo o espaço para você fazer suas considerações finais agora. Eu quero agradecer a todos. Agradecer em especial a minha esposa está aí, o coordenador do LACAPS, que eu convido todos a seguirem, a acompanhar um pouquinho da produção que a gente tem feito a nível da educação física. O Léo, eu tirei uma brincadeira, mas é verdade, tá bom? Ele é um dos maiores produtores na área que ele estuda hoje. Se vocês acompanharem, eu até tirei uma brincadeira essa semana com ele, né? É um professor extremamente acessível e de uma qualidade incrível no âmbito da ciência voltada para a educação física, né? Agradecer a todos os meus amigos que estiveram presentes aí. O convite que eu recebi de você, e como eu falei para você, eu espero que o seu projeto dê muito certo, que você continue e pode contar comigo para o que você precisar no âmbito de continuar ofertando um conteúdo que seja voltado para esse objetivo que você almejou, tá bom? Dizer para as pessoas que é importante, sim, a gente ter conhecimento científico na área que a gente... Um conhecimento científico de buscar, de saber utilizar uma informação correta para aquele determinado segmento que eu faço, é muito importante. E que hoje a gente tem uma facilidade bem maior do que outras gerações. A gente hoje acessa um arquivo que saiu no Japão há 3 dias. Sei lá, a gente está acessando um artigo que saiu no Japão há 3 dias, que pode ser uma solução para algum problema que a gente tenha a nível local, né? Pode ser alguma solução naquela área que eu estudo. Então, a gente tem essa facilidade que em outras épocas a gente não tinha. Então, a tecnologia, apesar de ter alguns aspectos negativos, ela também tem muitos aspectos positivos que podem auxiliar na prática. Na nossa prática pedagógica enquanto professor, né? Verdade. Eu queria fazer só mais um convite a todos que estão aqui assistindo, que vão lá no YouTube, que se inscrevam no nosso canal também, que é Ciência, Música e Arte, que essa live que eu fiz com o professor Braulio hoje vai ficar salva lá, e tem outras com vários temas lá também, sobre biologia, química e sobre psicologia também. Então, estamos lá no YouTube também, e siga a gente também no Instagram. E é o pai do Obrigado, ano meu. Estou mesmo, dizendo que Braulio. você é o pai do ano. É o papai do ano. Então, Então, mano, forte abraço. Estendo aqui a, a minha preocupação com a educação física e que quem quiser alguma informação sobre aspectos voltados à educação à saúde, pode falar comigo, pode ir no Instagram do grupo, no laboratório da gente, que é o lacaps.fal, e que a gente também está fazendo lives informativas todas as quartas, às 17 horas. E lá a gente vai ter muito, muito material também de qualidade. tá bom.
Só tem 10 segundos, então, muito obrigado, Braulio, e uma boa noite a todos. Tchau. Obrigado, pessoal.